Olá, meu nome é Solange Nunes Martins e há 28 anos eu estudo e trabalho com florais de Bach. Como os florais foram considerados úteis nessa pandemia, indicados como prática integrativa, eu resolvi trazer algum do meu conhecimento para que possa ser útil a algumas pessoas. Então, começando a falar sobre os sentimentos da pandemia, a pandemia foi algo que mudou o nosso mundo, virou o mundo de cabeça para baixo. E apareceu de repente alguma coisa inesperada, impossível de ser prevista e nos pegou completamente de surpresa. Então, toda vez que nosso mundo é abalado, um dos primeiros sentimentos que vem à tona é o medo. Mas são várias formas de medo e eu vou falar sobre elas em cada um dos slides que vem a seguir. O primeiro dos florais para medo, sobre o qual vou falar, é o Mimulus. O Mimulus vem dessa florzinha amarela, aparentemente frágil, mas que se agarra onde ela nasce e que serve para o medo das coisas conhecidas. Então, num contexto geral, é o medo do cachorro, da injeção, da tempestade, do dentista, de dor, do escuro. E no contexto da pandemia, é para aqueles medos que vêm com a surpresa dessa doença. Então, eu vou pegar essa doença, eu vou ter uma forma grave dela, ela vai passar logo, eu vou perder meu emprego, eu vou ser internado, eu vou morrer, eu vou perder tudo. Todas as perguntas sobre medos conhecidos que possam nos acometer. Ainda falando do Mimulus, medo das coisas conhecidas, tem o medo da pobreza, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo disso nunca acabar, medo de como vai ser o mundo depois da pandemia. E o que faz o Mimulus? O Mimulus traz a calma, a serenidade para o enfrentamento das situações. Ao invés da pessoa ficar mergulhada naqueles sentimentos de medo, paralisada pelo medo, ela encontra dentro de si coragem, força, confiança para poder enfrentar aquilo que vem. E assim amenizar uma situação que por si só já é difícil, sem acrescentar sofrimento ao sofrimento. O segundo floral para medo, sobre o qual eu vou falar, é o aspen. O aspen vem de uma árvore que eles falam que é a árvore que treme. Porque quando o vento passa entre as folhas, mesmo que não vá ter chuva, dá a sensação de que vai ter uma chuva. Então o aspen, nem todo mundo vai sentir nesse momento. Tem pessoas que sentem o tempo todo, são pessoas caracteristicamente aspen. Mas alguns vão sentir nesse momento, então por isso eu vou falar sobre ele. O aspen é o medo das coisas desconhecidas. Todos nós estamos com um pouco dessa sensação nesse momento. A gente não sabe como é que essa situação vai se resolver. Mas o aspen, caracteristicamente, ele se traduz como um pressentimento, uma sensação desconfortável de uma coisa incômoda que você não sabe o que é, um desconforto, uma apreensão que tira o sossego, que tira a paz, pode tirar o sono e você não tem muito como resolver. Você não sabe o que é, você não sabe dizer do que é que você está com medo, mas simplesmente você sente aquilo. O aspen dá aquela sensação de que você está arrepiada, que você está com uma sensação de que tem alguma coisa atrás de você. Aquele filme Os Outros, o tempo todo a personagem principal tinha essa sensação. E essa imagem aí da menina de olho arregalado no meio da noite
também dá essa sensação, é aquela apreensão. E para que serve o aspen, o floral? O aspen ameniza essa sensação de apreensão, reordena a nossa energia para a gente reencontrar confiança. Não que a gente vá saber o que vai acontecer, mas que a gente se alinha para viver aquilo que tiver que viver de uma forma mais tranquila, sem antecipação de sofrimento, sem antecipação de sentimentos que ainda não são realidade ou que podem nunca ser. Então a pessoa sente confiança, tranquilidade, paz, segurança. Continuando a falar sobre os florais para o medo, eu vou falar agora sobre o Rock Rose. O Rock Rose não é um floral para um medo qualquer. É um floral para o medo pânico. Essa florzinha tão delicada, né, amarelinha, muito solar, ela serve para aqueles momentos em que uma coisa súbita acontece que dá a sensação de que a gente pode morrer. Pode acontecer externamente ou pode não acontecer e ser uma parte da imaginação da pessoa. No entanto, a pessoa se sente como se estivesse em perigo de vida e afeta as pessoas em volta também. Então, o Rock Rose é para ser usado naqueles momentos em que a pessoa é tomada de uma tal forma por um medo que ela não consegue agir. Ela perde a noção do que pode fazer, ela treme, ela sua, ela chora, ela cai, ela está num momento de total desespero e paralisação. Ela não consegue se mover. Então, o Rock Rose é para aquele medo pânico, né? Num momento de pandemia, acredito que muitas pessoas estarão com esse sentimento. E o floral, ele ajuda a pessoa a retomar o seu centro. O tempo todo, o floral, ele desperta as qualidades inversas daqueles sintomas que levaram a pessoa a tomar o floral. Então, dá coragem, dá sabedoria, dá equilíbrio, dá superação, capacidade de sentido de realidade. É como se a pessoa pudesse botar os pés no chão e se situar e poder agir, sair daquela sensação de paralisia e poder fazer coisas que realmente possam ajudar de alguma forma. Quem já sentiu pânico de alguma coisa sabe do que eu estou falando, né? Eu, por exemplo, tenho um certo medo de altura, então já aconteceu de eu subir no lugar e depois ter um pânico e não conseguir descer, a sensação de paralisia mesmo. E o Rock Rose ajuda você a dar o próximo passo, a sair dessa sensação, a entrar na dança da vida sem tanto medo, com coragem, tirando essa coragem de dentro da gente mesmo, para poder enfrentar o momento que está vivendo. Um outro dos florais do medo é o Cherry Plum. Cherry Plum é a florzinha da cerejeira, essa coisa linda que está aí. E o que seria esse medo? É o medo de perder o controle. Todos nós temos locais interiores sombrios com os quais não temos intimidade. A gente desconhece esses locais. E às vezes eles sobem à superfície, a nossa consciência, como impulsos agressivos, que podem ser dirigidos contra a gente mesmo ou contra outras pessoas. É o medo de fazer alguma coisa irremediável, uma coisa que você possa se arrepender pelo resto da vida. Então, o Cherry Plum, ele ajuda você a se ligar a esses locais sombrios de uma forma que você transmute e que isso não tenha que virar uma ação.
que você consiga ser uma inteireza, já que isso faz parte da nossa psique, está lá no nosso inconsciente, mas aquilo não tem uma vida autônoma, você não agride o outro, equilibra. Então, o Share Plan no contexto da pandemia tem sido muito útil para aquelas pessoas que não estão acostumadas a conviver o tempo todo com seus familiares numa situação de perda de liberdade, né? De não poder sair de casa, as crianças não podem brincar fora, os maridos ou as mulheres não vão trabalhar e estão todos convivendo às vezes num espaço que é muito pequeno. E os impulsos que num momento normal da vida a gente vai dissipando através de outras atividades, tal, eles ficam todos concentrados e começam a surgir na nossa consciência como impulsos de vontade de agredir, tanto agredir o outro quanto uma autoagressão. Então, o Share Plan, de novo, é um floral que ajuda você a se reequilibrar, vai trazer compreensão, vai trazer um controle, mas não um controle forçado, mas uma integração dos seus aspectos sombrios, de modo que eles não precisem virar uma ação. Esse é mais um dos florais do medo, é o Red Chestnut. O Red Chestnut é aquele floral para o medo de que aconteça alguma coisa ruim com alguma pessoa querida, mas é num nível patológico. Aquele medo exagerado que algumas pessoas têm, que se pudessem colocariam a pessoa numa redoma e ela nem sequer poderia viver porque estaria ali dentro da redoma que a pessoa construiu em volta dela. Mas nesse momento de pandemia, todos nós estamos preocupados com o que possa acontecer com os nossos entes queridos. E para algumas pessoas isso é um sofrimento muito exacerbado, né? E então, Red Chestnut é um floral, é uma essência floral que aumenta em nós a nossa capacidade de ter confiança no fluxo da vida, que faz com que a gente sinta que não tem poder de controlar as coisas, que nos coloca no lugar que nós podemos ocupar, que é de fazer o possível, sempre, né? Então, Red Chestnut é para aqueles que estão sofrendo de uma forma meio desesperada por aquelas pessoas que amam e que elas não têm o controle para poder proteger do jeito que elas gostariam. Então, o Red Chestnut vai tirar da gente o peso, o encargo impossível de ser cumprido, de salvar as pessoas queridas. Nós vamos tomar consciência de que podemos ajudar sim, podemos proteger sim, mas que a gente tem limites na nossa ação. E a gente vai viver de uma forma mais livre, mais seguindo o fluxo da vida, num fluxo de confiança, de alívio de medo. Não porque está tudo seguro, você prendeu a pessoa no pé da mesa e botou uma bolha em volta dela, mas porque a vida tem seus próprios caminhos e a gente aprende a respeitar isso, a saber onde a gente pode fazer alguma coisa e onde a gente não pode. A gente aumenta a confiança na vida e a confiança de que tudo está certo como está, né? Sem relaxar, sem abrir mão da responsabilidade, mas de uma forma mais aberta, mais livre. White Chestnut. Esse é um floral para aquelas pessoas que pensam sem parar. Elas emendam um pensamento no outro pensamento, no outro pensamento, no outro pensamento. A mente fala
o tempo inteiro. O tempo inteiro a mente está divertindo, a mente está dando uma solução, a mente está criando um problema. A pessoa não tem paz, às vezes ela não dorme, às vezes ela não dá a mínima atenção para quem está perto, ela não presta atenção naquilo que está acontecendo. Então, o White Chestnut é para aquela mente tagarela, a mente do macaquinho, os macaquinhos no sótão. O White Chestnut ajuda a aquietar os pensamentos, desacelerar os pensamentos e a colocar tudo em perspectiva. A pessoa passa, eu até gosto muito de prescrever esse floral, porque é uma forma muito fácil de saber se o floral está funcionando, é perguntar, a mente está mais quieta? Tem mais espaço mental nesse momento na sua vida? Isso. Bom, o Impatience é um floral para aquelas pessoas apressadinhas, irritadas, que não aguentam esperar o ritmo dos outros, elas estão sempre com pressa e sempre querem tudo a seu tempo e a sua hora. Foi um dos primeiros florais descritos pelo Dr. Bach e é um floral muito útil para essas crises de impaciência que nós todos temos de vez em quando. Existe uma personalidade impatience e existem os momentos impatience. Então, o impatience, se ele normalmente já é útil para algumas pessoas, nesse momento da pandemia em que todo mundo é obrigado a conviver intimamente de uma forma que não está acostumada e a pessoa também não tem controle sobre o que está acontecendo, é um floral muito importante para melhorar a convivência, para aumentar a tolerância da pessoa a aceitar que o tempo da pandemia é o tempo da pandemia, não é o tempo dela, né? Ele vai propiciar que a pessoa aquiete e se observe também um pouco dentro das relações e dentro dessa sua pressa constante que nunca para. O próximo floral é o Walnut. O Walnut é a nogueira. A nogueira é uma árvore bem alta, tem cerca de 30 metros de altura e ela só flore a primeira vez com mais ou menos 24 anos de idade. E a florada dela tem um odor bastante desagradável para os animais, para pássaro e outros animais. É como se tivesse um escudo protetor em volta da nogueira. Então, o walnut é aquele floral para quando a gente está em processo de mudança. Eu achei muito adequado colocar o walnut agora. É aquele floral que nos dá força para fazer as mudanças na vida da gente que a gente precisa, sem que a gente fique presa àquilo que os outros pensam, as regras que aprendemos uma vida inteira, aos locais que a gente se acostumou a caber. O Walnut ele permite o encontro com a gente mesmo e uma autenticidade maior, uma vida mais verdadeira. E nesse momento de pandemia, é necessário, todos nós estamos sendo chamados para nos reinventar. É um momento de grande mudança, uma mudança imposta externamente, mas que a gente tem que levar avante. Então, o Walnut, no contexto da pandemia, é pela necessidade que a gente tem de tomar contato com quem nós somos verdadeiramente e usar novos recursos para trazer ao mundo essas características que talvez tenham passado até agora sem aparecer na vida. Ninguém vai conseguir voltar a fazer as coisas da forma que fazia. Todo mundo vai ter que sofrer uma transformação. E isso não é necessariamente ruim, pode ser uma coisa boa. Muitos talentos que estão ocultos podem vir à tona nesse momento,
Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter força, ter essa espécie de proteção que o ONU te dá, para que a gente tenha coragem, para a gente ter persistência, para a gente não se importar com a opinião alheia, nem pelas aparências das coisas. E a gente seguir naquilo que a gente acha que é o que a gente tem que fazer, né? Usando os recursos que estão disponíveis, que são muitos, e criando uma nova identidade. O Pine é um floral para culpa, para aquelas pessoas que vivem se auto-afligindo, auto-reprovando por um sentimento de culpa constante. Assumem responsabilidade, às vezes, que é do outro, por conta dessa sensação de que estão erradas. E creio que nesse momento, muitas vezes, algum sentimento de culpa vai aflorar, seja porque às vezes não podemos salvar alguma pessoa, seja porque temos comportamentos, por exemplo, tipo Cherry Plum, em que a gente perde o controle, ou impatience, que a gente perde a paciência e tem uma ação que depois a gente não consegue conviver. E aí a gente pode se afundar num sentimento de autocondenação, que não é nem um pouco útil. Então, o Pine, no contexto da pandemia, tem a ver com aqueles outros florais que eu falei antes, o Cherry Plum e o Impatience. Às vezes vem à tona algum aspecto da gente que estava sob controle, que a gente não tinha que se dar conta, nem que tinha que controlar ou conhecer. E, no entanto, naquele momento em que a gente está em confinamento, ou aflito, ou angustiado, a gente acaba descontando, talvez, nas outras pessoas, ou assumindo uma responsabilidade pelo que está acontecendo, que não tem uma relação com a verdade. Então, no caso de alguém adoecer, como se a gente tivesse o poder de controlar, de alguém morrer, ou sim, aí sim a gente tem como controlar, que são os nossos impulsos, tá? Então é para a gente se livrar das culpas desnecessárias, né? Mas mantendo a capacidade de reconhecer quando a gente extrapola em algum aspecto e continuar a vida com ousadia, com coragem, com persistência, sem perder tempo com autoflagelação. O gentian é um floral para aquelas pessoas que, diante de um obstáculo, de um contratempo, de um atraso, de qualquer coisa que impeça a evolução de algo no sentido que ela desejava, ela se sente extremamente desanimada e deprimida às vezes. São pessoas com pouca tolerância à frustração e que às vezes não realizam o que poderiam realizar porque não conseguem ultrapassar aquele pequeno momento de contrariedade, muitas vezes. Então, no contexto da pandemia, o gentian é para dar ânimo e disposição para prosseguir, apesar dos contratempos. Então, a pessoa está tentando, por exemplo, uma coisa nova e ela não dá certo, e ela fica desanimada, fica aborrecida, não quer continuar. E o gentian dá a força necessária para enfrentar as pequenas provações, os pequenos atrasos, os pequenos obstáculos que a vida dá todo dia. No contexto da pandemia, as pessoas estão tendo que se reinventar, mexer com ferramentas com as quais elas não estão acostumadas, fazer trabalhos que elas não estão acostumadas, e as coisas podem não dar certo num primeiro tempo. E isso, às vezes, desanima algumas pessoas. Então, esse floral pode ajudar grandemente a dar continuidade àquilo que estava tentando antes, sem desanimar.
Ao contrário do Gentian, que sofre com pequenos contratempos, o Gorse já é para aquelas pessoas que sofreram grandes reveses, que já tentaram muito e que agora, nesse momento, elas desistem. Elas não acreditam que alguma coisa possa ajudá-las. Elas já tentaram e nesse momento elas não querem mais tentar. Elas se sentem além de qualquer possibilidade de ajuda. Elas têm um desalento profundo e não se sentem capazes de fazer o esforço para fazer mais uma tentativa. Então, no contexto da pandemia, pessoas Gorse são pessoas difíceis de serem tratadas, porque elas acham que para elas não vai haver cura. Elas desistem antes de tentar. Elas se sentem além da possibilidade de ajuda. E isso, no tratamento, é uma coisa que atrapalha demais, porque se ela já parte do princípio de que aquilo para ela não adianta, dificilmente vai adiantar de fato, porque é uma profecia autorrealizada. Então, Gorse ajuda as pessoas a superarem a história delas, o sofrimento que já viveram, viver uma experiência como coisa nova, não como coisa de memória, e se darem ao direito de tentar sim, de fazer o esforço, de não se colocarem numa posição inalcançável, em que desistem antes da tentativa. Então, para finalizar, queria dizer que eu falei de vários florais e geralmente não se usam mais do que 6 florais. Há necessidade de escolher alguns dos florais, aqueles que tocam sentimentos mais evidentes na pessoa. E queria fazer um comentário final, que esses florais que eu coloquei aqui foram todos escolhidos baseados nas minhas próprias experiências, na pandemia, no confinamento e de algumas pessoas que me relataram. E possibilidades não abordadas, como sofrimento profundo pela perda de familiares ou pessoas queridas, ou estar trabalhando no front, ou outros desafios, o desafio de adoecer e todo o processo do adoecimento, não foram contemplados por esse vídeo, podendo ser uma questão a ser tratada de uma forma individualizada. Quero dizer que esse é um momento em que forçosamente estamos saindo da nossa zona de conforto. Forçosamente, o mundo que a gente conhecia está sendo modificado e rapidamente. Não fomos preparados para o desafio que estamos vivendo, mas temos que nos haver com ele e usar os nossos melhores recursos. É bom que a gente lide com isso tudo, não sendo atrapalhados por emoções nocivas que nada constroem e que travam a nossa evolução, o nosso crescimento. Acredito que esta seja uma grande oportunidade de chegarmos ao âmago do que é realmente importante para cada um de nós e para o que é importante para o mundo também. Podemos achar novas formas de servir ao mundo, novas formas de estar no mundo. Temos que nos reinventar e todas as ferramentas de autoconhecimento e autoevolução são válidas nesse momento. Então, quero terminar com uma frase, um texto do Guimarães Rosa que eu acho maravilhoso e que a gente reflita sobre ele. E é a nossa sorte que sejamos assim. O Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Guimarães Rosa. Espero ter sido útil e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Qualquer comentário é só deixar aí embaixo. Vou deixar também o meu contato. Eu dou curso de florais, por enquanto de bar, e
Também dou consultas. Obrigada.